Olá, Galera nota 10, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se protegendo, fazendo todas as medidas para se proteger contra o coronavírus. E nesse tempinho aí que a gente está afastado nessa quarentena, eu vou tentar fazer umas videoaulas para vocês de uma forma bem informal, como vocês estão vendo aqui mesmo, né? Daqui da minha casa, com eu falando e mostrando os slides. Então, se vocês depois quiserem pausar as imagens para copiar, eu acho que vai ficar mais fácil dessa forma, tá bem? Então vamos começar. Hoje o assunto, como vocês estão vendo aí, vai ser carboidratos. Carboidratos, eles são estudados dentro de uma área da biologia que a gente chama de bioquímica celular. Então é a parte da biologia que se dedica ao estudo de toda a composição química dos seres vivos. E os carboidratos têm outros nomes, são também chamados de glicídios ou hidratos de carbono, mas popularmente os carboidratos são conhecidos como açúcares. São substâncias orgânicas e são orgânicas porque apresentam o elemento químico carbono na sua estrutura. Tanto que esse nome carboidrato tem tudo a ver, né, gente, com o nome carbono. Mas além do carbono, os carboidratos também têm na sua composição hidrogênio e oxigênio, sempre num arranjo determinado. Eles têm duas funções importantíssimas para os seres vivos. Eles são a nossa primeira fonte de energia e também participam da estrutura de diversas substâncias. Então, os carboidratos têm função energética e estrutural, sendo que eles são a nossa primeira fonte de energia. Então, por quê? Para qualquer atividade que a gente for realizar, a gente primeiro tira essa energia através das moléculas de carboidratos, que são classificados em 3 grupos. E essa classificação, gente, em 3 grupos se deve principalmente ao número de carbonos na sua estrutura. São os monossacarídeos, os disacarídeos, também chamados de oligosacarídeos, e os polissacarídeos. Sendo que os monossacarídeos são os açúcares mais simples. Eles apresentam a sua fórmula geral CnH2ON. Essa fórmula geral aqui, o que vai variar é a quantidade, esse N aqui, né? O que varia é a quantidade de carbonos na sua estrutura. Dos monossacarídeos, essa variação de carbonos, os mais conhecidos, são de 3 até 7 carbonos. Por isso, por exemplo, a gente tem as trioses, que são os monossacarídeos com 3 carbonos, as tetroses com 4, mas os mais conhecidos são os monossacarídeos que têm 5 carbonos, que são as pentoses, e as hexoses, que têm 6. Sendo que as pentoses, a gente tem 2 exemplos que merecem destaque. A ribose, que é o açúcar que participa da estrutura do RNA, e a desoxirribose, que participa da estrutura do DNA. E os exemplos de hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose, os 3 com função energética e os 2 e as pentoses com funções estruturais. Então, falando um pouquinho sobre as pentoses agora, só para vocês fixarem bem, a ribose e a desoxirribose não tem nada a ver com a energia. Esses 2 açúcares, apesar de serem açúcares, eles têm função estrutural, participando então da estrutura dos ácidos nucleicos, RNA, a ribose, e DNA tem na sua estrutura a desoxirribose. Já a glicose e os outros carboidratos com 6 carbonos, todos eles têm função energética. A glicose, por exemplo, ela é sintetizada durante o processo de fotossíntese, representa a única fonte de energia para neurônios e hemácias e todas as outras células do corpo. Ela é encontrada, por exemplo, no mel, no açúcar, nas frutas e, como eu falei, dissolvida no sangue. Essa, então, é a fórmula química da molécula de glicose, C6H12O6. Já a frutose, como o próprio nome já está dizendo, é o açúcar presente nas frutas. Quanto mais adocicada é uma fruta, obviamente, maior vai ser o seu teor de frutose. E a galactose é o açúcar monossacarídeo encontrado no leite e em todos os seus derivados. O segundo grupo de carboidratos são os oligosacarídeos. São carboidratos formados pela união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Então, os oligosacarídeos são formados pela união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos e com a perda de uma molécula de água numa ligação chamada de desidratação. Os oligosacarídeos mais importantes são os disacarídeos, que entre os exemplos estão a sacarose, a maltose e a galactose. Nesse caso, gente, alguns livros até trazem o segundo grupo de carboidratos como sendo os próprios disacarídeos, ao invés do termo oligosacarídeo.
A sacarose, ela é formada pela união de uma glicose com uma frutose. Um alimento que a gente pode encontrar, a sacarose, é a cana-de-açúcar. Já a maltose é formada pela união de duas moléculas de glicose, encontrada, por exemplo, no malte. E a galactose, que hoje está muito na moda, porque várias pessoas têm intolerância a esse açúcar, não conseguem digerir esse açúcar presente no leite e derivados, é formada pela união de uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Já os polissacarídeos são aqueles carboidratos formados pela união de muitos monossacarídeos. Poli quer dizer muito em latim, então são moléculas muito grandes. Então, os polissacarídeos são moléculas grandes, constituídas por muitos monossacarídeos ligados uns aos outros, são ditos por esse motivo polímeros de monossacarídeos. Nós temos quatro, na realidade, vou colocar aqui os 4 mais importantes: o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Vou falar um pouquinho desses 4 exemplos para finalizar a nossa aula. O amido, que é um polímero formado por cerca de 1.400 moléculas de glicose, ele é a reserva energética dos vegetais, encontrado, por exemplo, em frutos, sementes, caules e raízes. Ele tem um teste muito simples que você detecta a presença de amido, que é a base de um corante, a base de iodo, chamado de Lugol. E então o amido é a reserva energética dos vegetais. Já o glicogênio é formado, gente, por em torno de 30 mil moléculas de glicose. Ele é o polissacarídeo de reserva, tanto animal como também presente nos fungos. No nosso caso, nos animais, ele é encontrado principalmente em 2 órgãos, no fígado e nos músculos. E a celulose não tem função energética nem de reserva energética, ele é um polissacarídeo estrutural, participando da estrutura da parede celular das plantas. Aqui algumas curiosidades sobre a celulose. Ela é formada em torno de 4 mil moléculas de glicose. Ela é então um reforço esquelético dos vegetais, participando da parede celular. Ela é digerida por metazoários que apresentam micro-organismos no seu trato digestório, como protozoários no cupim e bactérias no sistema digestório dos bovinos. Não é digerida pelo organismo humano, a gente não tem nenhuma enzima que degrada esse polissacarídeo, e ele constitui as fibras vegetais de nossa dieta e também participa da formação, por exemplo, do papel. E a quitina também tem um papel estrutural, apresenta, além daqueles elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, também tem nitrogênio na sua composição. Ela é encontrada no exoesqueleto de artrópodes, nas cerdas dos anelídeos, poliquetas, na rádula de certos molluscos e na parede celular dos fungos. Bom, vamos fazer então um exercício aqui para finalizar. Então, durante muito tempo, acreditou-se que os carboidratos tinham funções apenas energéticas para o organismo. O avanço do estudo desses compostos, porém, permitiu descobrir outros eventos biológicos relacionados aos carboidratos. Então, com base no texto e seus conhecimentos, qual alternativa então está incorreta? Então, eu tenho que achar o termo que não está correto. Vamos lá? Vamos ver aqui, letra A. Os carboidratos são fundamentais no processo de transcrição e replicação, pois participam da estrutura dos ácidos nucleicos. Isso é verdade, né? Ribose e desoxirribose são as pentoses que participam, sim, da estrutura do DNA e do RNA. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. Os carboidratos são importantes no reconhecimento celular, pois estão presentes externamente na membrana plasmática, onde eles formam glicocálice. Deixei essa alternativa aqui para falar com vocês que isso é verdade. Uma das funções a mais que os carboidratos apresentam é participar do glicocálice. Os triglicéridos, carboidratos importantes para a reserva energética, são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. É essa que está errada. Triglicerídeos ou triglicerídeos não são carboidratos, eles são lipídios. Por isso, a alternativa letra C está errada. Olha as outras como estão corretas, ó. Tanto a quitina, que forma a carapaça dos artrópodes, quanto a celulose, que participa da formação da parede celular, são tipos de carboidratos. Amido, encontrado nas plantas, e glicogênio, encontrado nos fungos e animais, são exemplos de carboidratos que têm função de reserva energética. Então, realmente, gente, a resposta errada é a letra C. Bom, eu
queria agradecer vocês, desejar bons estudos e para vocês complementar os estudos, eu queria dar 2 dicas que estão disponíveis no blog Bionota 10, cujo endereço é www.virginiasamor.blogspot.com.br, que são exercícios resolvidos já sobre carboidratos. E além disso, eu queria dar uma dica de leitura, que é falando sobre a dieta low carb, que está muito na moda hoje em dia, então eu gostaria que vocês dessem uma lidinha aí nesse texto complementar. É isso, muitíssimo obrigada.